Olá, terceira mensagem da nossa minissérie Provações, o que nós ganhamos com isso. A terceira parte. Na primeira mensagem, nós vimos que ganhamos bênçãos de Deus, a bênção da verdadeira alegria, a bênção da perseverança e a bênção da maturidade. Na segunda mensagem, nós vimos que ganhamos a bênção de uma maior intimidade com Deus, que nós necessitamos experimentar a suficiência de Deus ante a nossa insignificância e necessitamos responder ante a suficiência de Deus mesmo em nossa insignificância. E nessa terceira e última parte, nós veremos que ganhamos a bênção de sermos uma bênção aos outros. Na provação, nós somos tentados a agir e reagir de modo errado, seja no papel de sofredor, seja no de consolador. Nós precisamos aprender que propósitos Deus está realizando nas provações e como Deus quer nos usar segundo os seus propósitos. Então nós queremos abrir ali a Bíblia no trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 11. Nós vamos ver cada trecho de uma vez. Ok? Nessa passagem, né? Nós vamos ver que nesse trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, 3 a 11, temos 4 propósitos de Deus em nossas provações. Esses 4 propósitos são indicados pela ocorrência de uma preposição para ou para que. Você vai perceber no texto ali, que ocorre 4 vezes, que nos ensina a sermos uma bênção aos outros em meio às nossas provações, ou às provações das pessoas com as quais a gente está envolvido, né? Então, o primeiro ponto, primeiro propósito, né, que a gente vê, segundo esse trecho, é que o consolo recebido de Deus nos equipa para o ministério cristão. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, está escrito o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Nós tínhamos visto até aí, né, na outra mensagem. Agora vem o primeiro propósito, né? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, nesse verso 4, a palavra consolo aqui, ela ocorre 4 vezes, né? Pode reparar ali, às vezes traduzida de uma maneira diferente, mas ela ocorre 4 vezes. E o verbo consolar ou confortar significa se aproximar para estar ao lado, encorajando, ajudando, trazendo refrigério. Na tribulação, certamente necessitamos de ajuda, né? E só estamos vivos encorajados a continuar vivendo porque Deus tem sido essa ajuda e usando os meios que Ele quer usar para nos trazer seu encorajamento. Mas a ajuda de Deus, ou a ajuda que Deus nos dá, nunca é um fim em si mesmo. Nunca é um fim em si mesmo essa ajuda. Essa ajuda de Deus, percebe nesse versículo, é um equipamento para ajudarmos aos outros. Qualquer ajuda só existe justamente porque alguém que provavelmente também está sofrendo algo, né? Que é difícil alguém não estar vivendo dessa forma, decide vir ao nosso encontro. Então a forma correta de encarar a nossa tribulação é que ela serve como nosso equipamento para funcionar na vida dos outros. Receber conforto que Deus nos dá significa receber a capacidade de levar Deus aos outros. Lembra da história do nosso amigo Jó na última mensagem? Nosso amigo Jó, após passar o que passou,
se tornou um grande conselheiro na matéria Deus e o sofrimento humano, com certeza. Porque ele aprendeu realmente quem Deus é e aprendeu a relacionar sua vida a Deus. No versículo seguinte, aqui de 2 Coríntios, versículo 5, diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Esse trecho nos ensina, esse versículo nos ensina que todo o nosso sofrimento recebe consolo proporcional da parte de Deus. Deus está afirmando que quanto mais sofremos, mais recebemos o encorajamento de Deus que tanto precisamos. Deus é fiel em nos confortar, certo? Segundo os seus métodos, para atingir os seus propósitos. Significa que nós temos que oferecer aos outros o mesmo consolo, o mesmo conforto que a gente recebe de Deus. Um trecho bem conhecido, Romanos 15, 14, diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Esse trecho mostra pelo menos 3 coisas muito importantes quando a gente vai na questão do nosso ministério à vida dos outros, aos outros, né? Conhecimento, que significa nos dedicarmos a conhecer os princípios de Deus que se aplicam às áreas do sofrimento e do pecado. Por quê? A gente tem até falado, essa frase não é minha, mas ela é muito interessante. Pecadores sofrem e sofredores pecam. Isso acontece meio que ao mesmo tempo. As pessoas precisam de ajuda para lidar com essas duas situações. Conforme a provação vai acontecendo, elas vão sofrendo, e conforme vão sofrendo, muitas vezes a resposta a esse sofrimento é uma resposta pecaminosa, ou elas estão muitas vezes enfrentando o sofrimento justamente porque elas têm a necessidade de certas áreas serem tratadas por Deus, né? Mesmo em coisas que elas não causaram pecado, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter conhecimento conhecimento dos princípios de Deus para poder aplicar as áreas tanto do sofrimento quanto do pecado que muitas vezes tem que ser tratado. Outra coisa também, outra palavra importante nesse trecho de Romanos 15, 14 é a palavra convívio. A gente conviver com os outros o suficiente para conhecermos seu sofrimento e como que estão reagindo ao mesmo. Convívio virtual também serve, certo? A gente está aqui se edificando mutuamente. Isso, Deus criou essa possibilidade. Nós nunca conhecemos, por exemplo, o apóstolo Paulo pessoalmente, mas nós temos sido encorajados por sua vida e seus ensinos, por meio das cartas que Deus inspirou para serem escritas por meio dele, né? Então, mas quanto mais a gente estiver perto e convivendo e conhecendo a pessoa, a gente, dentro daquele contexto de provação, de sofrimento, mais a gente vai saber como ela está reagindo e mais poderemos colocar o conhecimento bíblico de Deus naquela situação, dos princípios, para poder ajudar essa pessoa. Isso é ministério. E outra palavra importante, né, cheios de bondade, ali é uma questão de compaixão, ou seja, ajudarmos de fato as pessoas. Não adianta simplesmente a gente ter o conhecimento, não adianta simplesmente conviver com elas sem fazer alguma coisa. Ajudarmos aos outros de modo que fiquem mais impressionados com o que Deus, né? E com o que Ele está realizando nas suas vidas, por meio daquela aprovação, inclusive, do que com o sofrimento que estão experimentando. Esse é o grande alvo do ministério, do aconselhamento, do discipulado. A gente tem que levar as pessoas vão vivendo a vida delas. E por algum motivo, ou pela própria aprovação, elas muitas vezes deixam de viver como elas estavam vivendo com Deus. E o alvo é esse. A nossa ajuda, o alvo da nossa ajuda tem que ser esse, ou seja,
levar as pessoas a ficarem muito mais impressionadas com Deus e com o que Ele está fazendo na vida delas do que com aquilo que elas estão enfrentando. Quando elas atingem esse ponto, quando elas são ajudadas e conseguem perceber isso, então elas vão continuar em frente. Elas vão perceber que Deus é muito mais importante, que Deus está fazendo coisas muito mais importantes na vida dela do que a própria aprovação em si ou as reações delas que elas precisam corrigir, que elas ficaram paradas ali muitas vezes no meio de toda aquela situação. Quando sofremos, Deus nos encoraja por meio do seu Espírito, da sua palavra, das pessoas que Ele usa em nossa vida. Enfim, essas pessoas, e as pessoas para serem usadas por Deus, a fim de cumprir os propósitos que Deus tem para aquela aprovação específica, tem que ser pessoas que também possuem o Espírito Santo, que trazem a instrução da palavra de Deus e que agem demonstrando o amor de Deus conforme definido na própria palavra de Deus, né? Daquilo que realmente é necessário, é aplicável, que eu preciso naquela situação para continuar caminhando com Deus. E qualquer consolo que não se baseia na verdade sobre Deus e nos propósitos bíblicos que Deus quer alcançar na vida da pessoa, é um reforço ao humanismo, que é a confiança no próprio homem, ou ao egocentrismo, que é a crença de que o alvo dessa vida é ser feliz dentro de sua própria definição de felicidade. Então, por isso que é muito importante qualquer consolo, qualquer encorajamento se basear na verdade sobre Deus e naquilo que Ele tem para aquela pessoa que já foi definido na Bíblia. Porque naquilo que Deus quer alcançar na vida daquela pessoa. Senão a gente só está reforçando a ajuda humana, que não vai servir de nada. Esse tem sido, inclusive, o resultado de qualquer abordagem ou tratamento, mesmo que se diga cristão, mas cujo foco está no homem, e não no foco que Deus estabeleceu para o homem, que é a sua semelhança a Jesus Cristo. Além de ser um engano diabólico, esse falso consolo fragiliza a pessoa ainda mais, porque a faz ficar cada vez mais despreparada para a realidade da vida, que sempre inclui o quê? Uma boa dose de sofrimento inevitável. Inclusive a própria variedade de dons que Deus deu à igreja demonstra que alguém que está sofrendo, que alguém que está passando por uma provação, necessita tanto ser ajudado por meio de alguém com o dom de misericórdia, ou o dom de serviço, quanto necessita ser ajudado por alguém com o dom de exortação, ou com o dom de ensino, ou com o dom de contribuição, por exemplo, porque dons diferentes cumprem diferentes funções necessárias ao crescimento da pessoa. Então, uma aplicação para a gente pensar, né? Você tem sofrido tribulações ou provações? Com certeza sim. Eu também. Como Deus tem encorajado você em suas provações? Por meio da sua palavra, da família que você tem, da igreja que você tem, do discipulado, do aconselhamento, dos cursos bíblicos, da EBD, das mensagens, dos recursos diversos vindos de pessoas, ou seus próprios recursos, ou seja, formas que Deus tem encorajado você nas provações. Outra pergunta, então, é como você tem encorajado aos que estão sofrendo próximos a você? Irmãos em Cristo, familiares, seus amigos, pessoas que você tem tentado falar do Senhor Jesus. Aliste o que você pode fazer hoje para ser usado por Deus em situações têm a ver com pessoas, que necessitam do encorajamento que você tem recebido de Deus. Durante o isolamento, pensa, Deus tem nos dado ensino em diversas áreas. O que impede você, por exemplo, de ligar para alguém, né, uma ação, a fim de transmitir sua esperança a essa pessoa? E mesmo quando o isolamento terminar, teremos recebido muito encorajamento e as pessoas irão precisar receber também para retomar suas vidas, não é?
Então a gente tem que estar pensando nisso e pensando se o meu ministério, se o meu encorajamento vai cumprir na vida delas aquilo que Deus quer fazer, que está definido na palavra. Outro ponto, baseado no trecho que a gente está vendo, lá em 2 Coríntios, é que a aprovação, ponto 2, né? A aprovação e o consolo recebidos biblicamente abrem oportunidade para ministrarmos aos outros. O primeiro trecho falava que a gente recebe equipamento. Agora a gente percebe no trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, né, versículos 6 e 7, que aquilo que a gente recebe abre, quando a gente recebe biblicamente, como Deus quer, como está definido na palavra, eles abrem oportunidade para ministrarmos aos outros. Então o trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: Mas se somos atribulados, ó, de novo a nossa palavrinha aí, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Estes versos ensinam não só que Deus está envolvido em nosso sofrimento, mas que a própria palavra de Deus é suficiente no processo de produzir o encorajamento que cada cristão precisa para ser o que Deus quer que ele seja. É aquele famoso trecho também, né? Outro trecho de 2 Timóteo 3, 16 e 17, lembra? A palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, né? A fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado e seja perfeitamente capacitado para fazer o que Deus quer que ele faça, para tanto viver a vida que Deus planejou para ele, quanto para ele fazer o que Deus quer que ele faça com a vida dele em relação aos outros. Essas verdades nos ajudam a combater, por exemplo, certas preocupações comuns, seja de achar que o sofrimento como algo estranho, né? Já que somos filhos de Deus, você já pensa, nossa, se eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo dessa forma? Então não é algo estranho. Deus está mostrando, através do apóstolo Paulo ali, para os coríntios, né? Que assim, olha, o que vocês estão, seja no sofrimento que a gente passa, seja no consolo que a gente recebe, faz parte do processo de Deus, é normal, não é estranho. Outra preocupação comum que a gente tem é aquela de que não iremos suportar o sofrimento. Ou a de que não há realmente propósitos superiores em sofrermos. Agora, há uma mentira muito presente no mundo, e muitas vezes na própria igreja, que é de acreditar que só porque uma pessoa está sofrendo, que essa pessoa está sendo transformada. É a crença de que o sofrimento em si mesmo ele é purificador. Só que essa é uma doutrina do espiritismo ou do catolicismo romano, não do cristianismo bíblico. Para uma pessoa crescer com o sofrimento, ela precisa estar reagindo biblicamente ao sofrimento. E nós precisamos aprender a discernir as reações dessa pessoa, sejam nossas ou de outras pessoas, né? Se estão agradando ou não a Deus, a fim de ajudá-la a se voltar para Deus, se ela não estiver fazendo isso. Porque se ela não se voltar para Deus, a sua situação irá piorar, devido às próprias reações pecaminosas e consequências dessas reações. Algumas reações comuns ao sofrimento e suas correções. Uma delas é a ingratidão. Não somos gratos, ou naturalmente nós não somos, né? Não somos gratos pelas provações que Deus nos dá. Por isso que Deus nos manda na Bíblia para a gente ser. Mas podemos aprender a agradecer a Deus, mesmo antes da nossa situação mudar, e mesmo se a situação não mudar. Okay? Por quê? Porque Deus colocou na palavra que isso deve ser uma prática na nossa vida. Outra reação comum em seu sofrimento, ao sofrimento e sua correção,
quando a gente não é grato, às vezes vai para o próximo estágio, que é a reação de ira. Não gostamos ou não aceitamos o que Deus faz, mas podemos aprender que Ele sabe o que está fazendo, mesmo que não faça o que queremos. A gente aprende isso na Bíblia. Quando a gente vai para a palavra, a gente aprende, Deus sabe o que está fazendo. Ele é Deus. Mesmo que não seja o que eu quero, o que eu prefiro, o que eu gosto, ou o que eu entendo. Outra reação comum é a reação de rebeldia. É não obedecermos às instruções de Deus como forma de dizer a Deus que nós vamos viver do nosso jeito e não do jeito dele. Agora, isso é inútil e até perigoso, mas podemos aprender a obedecer pela confiança no Deus que nos ama. A gente pode aprender isso. E é por isso que às vezes que a aprovação está lá na nossa vida. Outra reação comum também é o ciúmes ou a inveja. Não aceitamos o sofrimento porque às vezes ele frustra nossa intenção de continuarmos como o centro do universo que nós criamos para viver. Mas podemos aprender que os planos de Deus são melhores para nós e que nada frustrará sua boa vontade em nossa vida enquanto estivermos submissos a Ele. Isso nos ajuda a lidar com ciúmes ou inveja. Outra reação comum também é a reação de amargura. Não sofremos com humildade, não é? Mas usamos muitas vezes o sofrimento como forma de manipular ou punir até as pessoas. Mas, se tratarmos biblicamente os nossos pecados, não deixarmos assim acumular, então no momento do sofrimento a gente vai mostrar graça aos outros. Gratidão, a gente vai tratar as pessoas da maneira certa, ao invés de despejar a amargura por meio, muitas vezes, de exigência sem fim sobre as pessoas, na nossa aprovação ali. Então, por exemplo, pense em alguém que você conhece que esteja sofrendo, de preferência você mesmo, ok? Duas perguntas, né? Na verdade tem mais aqui, né? As reações dessa pessoa demonstram conformidade ao que a Bíblia ensina naquela situação específica? Outra pergunta aqui dentro dessa. Suas reações demonstram semelhança às reações de outros que também seguiram a Jesus enquanto estavam sofrendo? E o que as reações dessas pessoas, outra pergunta é, o que as reações dessa pessoa demonstram que ela necessita aprender e corrigir em sua vida em relação a Deus, em relação a si mesma e ao modo como se relaciona com os outros, inclusive. E a nossa esperança é que pelo fato de sermos cristãos, pessoal, Deus usa os sofrimentos na vida de outros cristãos, né? Demonstrando que assim como eles aprenderam a lidar com o sofrimento biblicamente, graças a Deus, né? Nós também podemos aprender, porque a gente é filho do mesmo Deus, a gente tem o mesmo Espírito nos motivando. O Senhor Jesus intercede por nós também. A gente pode achar graça nas situações que a gente precisa de socorro. Então a aplicação é atente. Atente para as suas reações à provação atual e corrige imediatamente aquelas que estão desagradando a Deus e afetando os outros. Ok? Terceiro ponto é que a aprovação nos torna modelos no ministério porque nos ensina a confiar em Deus, não em nós. O mesmo trecho lá de 2 Coríntios, capítulo 1, agora no verso 8 a 10, diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou
e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Irmãos, Deus sabe que às vezes nós sofremos muito. Deus ouve aquelas orações do tipo: Senhor, acho que não estou aguentando mais. Com certeza a gente já fez, e se não fez, vai fazer essa oração na nossa vida. E o envolvimento de Deus conosco mostra que Ele não é indiferente a nós, que inclusive Ele nunca permite que as nossas provações saiam do seu controle. Não é o trecho de 1 Coríntios 10, 13, que a gente fala tanto e tanto aqui na igreja? Apesar de um dos alvos do consolo ser o alívio do sofrimento, né? O alívio do sofrimento é importante, é necessário. Agora, este não é o alvo principal para essa vida. O alvo do consolo nessa vida é fazer com que a pessoa perceba como Deus está envolvido em seu sofrimento. Como Deus está trabalhando por meio do sofrimento para revelar aquilo em que a pessoa ainda deposita sua confiança, mas não deveria, para então ensinar que confiar em Deus é a única segurança que temos e que precisamos ter mesmo. E desse modo, Deus se torna o único motivo de sua alegria, e a sua alegria se torna uma alegria inabalável. Ainda precisamos, irmãos, aprender a viver e a dizer como o salmista, que após chegar ao seu limite, ele experimentou, né? Falou, não estou aguentando mais, não sei o que fazer. Ele enxergou que Deus continuava com ele, como sempre esteve, e ficou satisfeito com isso. No Salmo 73, o salmista diz o seguinte, versículo 21 a 26. Salmo 73, de 21 a 26, ele diz, num contexto de experimentar sofrimento, e às vezes e muito do sofrimento, algo que ele mesmo causou para si, ao não lidar com certas situações que estavam acontecendo. Ele disse o seguinte, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nós precisamos disso, irmãos. Agora, esse irmão nosso, Asaf, né, aprendeu isso, depois de passar por uma provação muito difícil. Pensa, o que pode vencer um cristão? O que pode vencer um cristão que aprende a ser independente das circunstâncias, justamente por se tornar exclusivamente dependente de Deus? Não estou falando da gente ser insensível às situações que a gente pensa, nós vivemos aqui nesse mundo, irmãos. Mas de perceber que Deus não está abandonando. Ele, toda vez que a vida dele, na verdade, está segura em Deus, não importa o que aconteça. Qual você acha que é a nossa maior necessidade? Evitar o sofrimento ou experimentar que Deus nunca falha? Nós nem somos capazes de evitar certos sofrimentos, mas podemos descansar que quanto maior o sofrimento, maior a nossa necessidade da ação de Deus em nossas vidas. Portanto, a disponibilidade de vivermos no modo sobrenatural, vivermos na graça de Deus como Ele planejou que fosse, está disponível. Não é? A gente precisa muito mais aprender que Deus não falha conosco do que
ficar tentando evitar sofrimento, porque a gente não vai conseguir fazer isso. A vida como Deus planejou que ela fosse, a vida sobrenatural, né, ela apresenta, Deus fala dela na Bíblia, né, a gente sabe disso. A vida, um ponto, por exemplo, que Deus nos lembra é que a vida dependente de Deus, ela é sobrenatural. Ou seja, nossas provações, elas abrem oportunidade para Deus aparecer para nós e em nós e por meio de nós aos outros. 2 Coríntios 4,10 fala, Paulo falou, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele experimentou muito sofrimento. Mas ele percebeu que quanto mais ele experimentava isso, mais Jesus se aparecia para ele e mais ele tinha o que fornecer para os outros também. Porque Deus estava consolando, Deus estava trabalhando na vida dele. Outro aspecto da vida sobrenatural é que a vida fortalecida pelo poder de Deus. Nossas provações, elas abrem oportunidade de termos mais comunhão com Cristo e seus recursos infinitos. Filipenses 3,10 diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então a gente aprende que havia uma necessidade de ter a sua vida fortalecida por Deus. Isso acontecia muitas vezes só no contexto de muita provação, porque é ali que eu preciso. Ali que eu preciso da graça de Deus, onde eu não tenho mais o meu próprio recurso. E essa graça vai funcionar. Deus vai ser suficiente naquela hora. E muitas vezes a provação é para isso. Outro aspecto da vida sobrenatural é que a vida garantida é uma vida garantida em relação às recompensas de Deus. Nossas provações abrem oportunidade de corrigirmos nossa perspectiva de vida, focalizando no céu para vivermos agradando a Deus aqui na terra. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Muito do sofrimento que Deus permite ou coloca na nossa vida, irmãos, é para a gente viver aqui na terra, mas focalizando no céu. E se a gente fizer esse exercício de manter a mente no céu, onde é nosso verdadeiro lar, a gente vai viver agradando a Deus aqui na terra. É para isso que Deus nos ensina a doutrina, por exemplo, das últimas coisas, da escatologia, né? E a vida totalmente segura dentro da vontade de Deus também é a vida sobrenatural. Qualquer sofrimento, ou mesmo a morte, não pode impedir a boa obra de Deus em nós. O famoso trecho de Romanos 8,28 ensina, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aprender a reagir humildemente ao sofrimento é uma forma de demonstrar, tanto a nós mesmos quanto a outros, que dependemos do Evangelho para viver. E que o Evangelho está eliminando nossa impressão de que precisamos ou podemos dar conta da vida. Deus já cuidou de tudo. E Ele explicou para nós no Evangelho o que Ele está fazendo na nossa vida e nos deu, por meio do ensino do Evangelho para nós, os recursos que estão disponíveis para que a gente aprenda a confiar nele e não em nós mesmos. Nem nossa saúde, nem nosso dinheiro, nem nossa casa, nem nosso conhecimento, nem nossa família, nem nossas precauções, né? Ou realizações, ou se a gente pudesse ficar preocupado o tempo todo, não adianta nada, nem se pudéssemos viajar para outra galáxia, nada disso é seguro, nem mesmo a nossa espiritualidade ou toda a sabedoria bíblica. Apesar dessas coisas não serem erradas em si mesmas, elas não são, e muitas delas até serem bênçãos de Deus, nenhuma delas é confiável e insubstituível. Só Deus é. Só Ele ocupa esse lugar.
E nossa luta, muitas vezes, está dentro disso, de a gente esquecer como Deus é a única pessoa insubstituível e confiável absolutamente à nossa vida. Super-heróis, irmãos, não existem, né? Só existem seres humanos, criados à imagem de Deus, para aprenderem a viver com Deus, por meio de Deus e para Deus. Isso é muito bom, porque nos aproxima das pessoas que também estão enfrentando as provações. Isso nos dá aquela atitude de humanidade em relação a elas. Saber que Deus quer fazer na vida delas a mesma coisa que Ele está fazendo na nossa vida. E às vezes achamos estranho que pessoas não queiram ouvir o Evangelho, ouvir da esperança que há em nós, mas um dos motivos, eu penso, que pode ser o de demonstrarmos pouca confiança e esperança no Evangelho e no que Deus afirma está fazendo em nossa vida. Pode ser que nossa esperança em Deus esteja limitada pelo nosso próprio entendimento ou nossas atitudes, muitas vezes eles demonstram isso, né? Eu ficar fechado naquilo que eu mesmo, o meu próprio entendimento, ou na maneira como eu reajo muitas vezes, ou ficar buscando tanto as coisas dessa vida, tentar fazê-las que elas fiquem do meu jeito, né? Segundo o que eu entendo para elas ou segundo o que eu quero. E a gente fica, por causa de tudo isso, agindo errado enquanto essas coisas não estão do meu jeito. E com isso as pessoas podem começar a duvidar se realmente a esperança que é em nós, se ela é real, se ela é o que a gente, é baseada nela que a gente vive. Então a gente precisamos atentar para o nosso testemunho também em relação a isso. Quando sofremos e utilizamos o encorajamento de Deus para viver, adquirimos a capacidade de levar Deus aos outros, não só a cristãos, né, edificando, encorajando cristãos, mas também levar Deus a não cristãos. Então, a aplicação, não só para atentar na nossa própria vida, mas converse com alguém essa semana, por meio das ferramentas virtuais que a gente tem, contando como o seu relacionamento com Jesus tem ensinado você a encarar e a lidar com o sofrimento, incluindo as falhas, ok? Aquilo que você às vezes está falhando muitas vezes nas suas reações, e como tem aprendido a consertar. Conversa com alguém sobre isso. Você vai ver que essa pessoa vai perceber que você está se identificando com ela. Você pode jogar uma baita esperança, mostrar que Deus também pode fazer algo na vida dela que ela está precisando fazer da mesma forma que você. E em quarto e último lugar, a aprovação faz com que o ministério seja ampliado aos outros. 2 Coríntios 1, verso 11 diz, Paulo escreveu, né? Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O fato das nossas orações serem um recurso real, irmãos, e elas são mesmo, é porque Deus é real e porque seu plano soberano inclui a participação de pessoas reais. Deus não exclui uma coisa ou outra. Ele escolheu que pessoas reais participassem de maneira verdadeira, real, nas nossas vidas e nós na vida delas. E oração funciona porque Deus é um Deus real. Quando a gente fala com Ele, quando a gente leva a Ele as nossas vidas, as nossas provações, nossas preocupações, para viver do jeito que Ele quer, Ele responde. Ele vai fazer com que as situações aconteçam como Ele planejou que elas fossem. E a gente vai ter participado nisso. Todo cristão que vive na linha de frente do ministério, e todo cristão devia viver numa certa linha de frente, né, de acordo com a sua realidade ali, esse cristão aprende rápido que a oração a Deus ela é essencial para viver e sobreviver.
Observa quantas vezes Paulo pede aos cristãos e agradece aqueles que estão orando por ele, né? Ele pede que eles orem por ele. Repara também quanto que ele ora pelos outros para que eles sejam o que Deus quer que eles sejam nas provações que eles estão vivendo. Então, orar pelos outros e pedir que outros orem por nós faz com que Deus ocupe a nossa mente, né? A mente dos outros também, tanto para nós quanto para eles, né? Ocupe os nossos interesses, ocupe o nosso tempo, ocupe as nossas prioridades, reorganize muitas vezes as nossas prioridades e as ações de muitas pessoas ao mesmo tempo. Significa que mais pessoas estão envolvidas no ministério conosco. Por isso que o ministério se amplia. Significa que mais pessoas estão se relacionando com Deus ao mesmo tempo. Significa que Deus receberá o louvor de mais pessoas. Que mais pessoas testemunharão o que Deus faz. Quão bom Deus é. Na verdade, significa participar do objetivo de Deus em fazer com que vivamos para Ele, para ser e fazer discípulos, para aquilo que realmente deve interessar ao cristão, nos desapegando desse mundo com seus interesses e futilidades que não nos interessam. E Deus é glorificado em tudo isso. Se a gente entender, como disse certo autor, se aprendermos a medir o grau de nossa bênção pelo grau em que a semelhança de Cristo se forma em nós. Então, que possamos sempre ganhar a bênção de sermos uma bênção aos outros. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, queremos te agradecer, porque por meio da tua palavra, especificamente esse trecho que nós vimos hoje, o Senhor nos ensina que nós podemos, as provações nos dão a oportunidade de ganharmos a bênção, de sermos uma bênção aos outros, de termos um ministério verdadeiro. Toda vez que pessoas passam por algo que necessitam de consolo, nós podemos utilizar o encorajamento, nas diversas formas que o Senhor tem nos dado, e transmitirmos isso aos outros, da forma como o Senhor tem nos ensinado, para alcançar os propósitos que o Senhor tem para a vida das pessoas, que é o propósito que o Senhor colocou na tua palavra para elas. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos usar a nossa vida dessa forma, para que pessoas aprendam a viver para o Senhor, por meio dos recursos do Senhor, e fiquem cada vez mais impressionadas com o Senhor. E que pessoas também, por meio do nossa proximidade, do nosso ministério a elas, que possam chegar ao conhecimento do Senhor, que possam perceber que elas não estão nesse mundo sofrendo, passando pelas coisas sozinhas, ou sendo jogadas de um lado para outro sem esperança alguma, mas que elas têm a possibilidade de, no meio de tudo isso, encontrar um Deus que ama profundamente, que tem o interesse, o poder suficiente, a graça disponível para ensinar essas pessoas a viverem também, assim como o Senhor tem nos ensinado. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos.